Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro síncrono do estágio em gestão. Nessa altura, quase todos vocês já estão fazendo a sondagem, já estão em contato, com as instituições. Muitos de vocês já definiram o tema, já estão elaborando a parte 1 do projeto, outros já estão até elaborando o projeto completo. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês no primeiro encontro síncrono. O estágio em gestão, nós temos prazos, claro que são comuns, mas ele vai muito de cada processo, no sentido da instituição, muitas vezes, receber e agilizar melhor os documentos, definir melhor o tema. Muitas vezes a gente tem que conversar sobre o tema, chegar a um consenso. Então, nem todos vocês estão neste momento na mesma etapa. Como eu expliquei lá no primeiro encontro, de maneira geral, como era o estágio, o meu objetivo hoje com vocês é falar mais sobre a elaboração do projeto. Então, esse é o meu foco hoje com vocês. Lembrando que todo passo a passo, todos os critérios que nós temos na hora de avaliar vocês, ou seja, o que nós esperamos de vocês em cada critério, ele está estabelecido no modelo da atividade. Por isso que vocês devem usar exclusivamente os modelos disponibilizados na nossa trilha de aprendizagem para a elaboração, porque ali eu coloquei, o que esperamos do tema, o que esperamos do objetivo, o que esperamos da justificativa, para que vocês tenham os critérios na construção do passo a passo do projeto, que depois de construído será aplicado, Então, esse é o nosso intuito aqui, de explicar detalhadamente cada passo desse projeto, tá? Então, primeiro, era essa questão de tranquilizar vocês e de dizer, sim, cada um está em um processo diferente. Bom, pessoal, eu vou retomar aqui algumas questões importantes que já falei lá no primeiro encontro, que estão no nosso manual de estágio, mas que precisam ficar bem compreendidas. O prazo que eu tenho para dar retorno a vocês, as mensagens, são de 48 horas úteis. Úteis no sentido de que, se vocês enviarem uma mensagem na sexta, eu tenho até a terça da outra semana para responder. No nosso caso, por exemplo, nós vamos entrar aí num feriadão, de amanhã até a próxima segunda-feira é feriado. Então, mensagens enviadas hoje, eu tenho até a quarta-feira da próxima semana para responder, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Outra coisa importante, eu tenho 14 dias úteis para correção de cada atividade. E isso, gente, tem que ficar claro. Eu normalmente não levo este tempo, e muitos de vocês estão vendo, eu dou retorno e a gente vai conversando. Então, quando vocês enviam uma atividade, vocês precisam aguardar a correção dela. Isso é muito importante. Aguardem a correção dela. Mas, prof, eu perdi o prazo. A partir do momento que eu altero, que eu corrijo, eu automaticamente altero para vocês a próxima atividade. Não tem como e nem pode postar uma atividade sem ter a anterior corrigida, gente. Muitas vezes eu peço complementações para vocês. Na maioria das vezes eu peço complementações. Como é que vocês já estão construindo a sequência se vocês não viram o que é para corrigir? Tá? Então não pode. Se o tema não está certo, a APU está toda errada. Então, aguardem a correção e a partir da correção é que vocês podem ir em frente, certo?
Sempre eu vou corrigir e vou alterar o prazo da próxima. Vou corrigir e vou alterar o prazo da próxima. A não ser que eu entre em contato com vocês, por algum motivo o reenvio não seja feito, isso é outro problema. Eu já expliquei lá no primeiro encontro e, gente, vou reforçar. Estágio é uma disciplina diferente. Vocês precisam olhar o ambiente aula no mínimo 2, 3 vezes por semana. Se vocês postaram uma atividade, entrem, olhem o retorno dela, vão lá no parecer, olhem o parecer, vejam se eu não pedi reenvio, vejam se eu não pedi alguma complementação importante. Muitas vezes, quando eu não consigo entender bem a atividade, eu peço para vocês entrarem em contato comigo para que eu faça meets individuais. Então, assim, ó, é fundamental ficar atentos à troca de mensagens. Porque o que acontece? Às vezes eu peço um reenvio e vocês vão perdendo as datas de reenvio. Eu não altero mais de 2 vezes. Se eu não sei o que está acontecendo com vocês, se eu percebo, eu tenho relatórios onde eu vejo que vocês não estão entrando no aula e estão perdendo as datas, eu não vou alterar, tá? Então, assim, compromisso. Estágio é um compromisso. E uma das questões que nós mais avaliamos no estágio é a postura de professor, porque vocês estão finalizando esse curso, então aqui vocês precisam ter mais postura de profissional do que de aluno, né? Então é necessário já ter essa postura profissional de comprometimento, de acompanhamento, de presença, porque não é porque o nosso estágio é remoto, é em EAD, que a presença de vocês no ambiente, conversando, interagindo, acompanhando, ela não é percebida, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Sempre ficar atentos aí. Outra questão, né? Lembrando, esse estágio é em gestão, então cuidado quando as instituições pedem temas para vocês que envolvem alunos ou que envolvem muito mais as demandas da orientação educacional, da coordenação pedagógica da escola. Sempre que solicitarem um tema para vocês, pensem, o diretor da escola faria isso, tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes a escola traz demandas confusas para vocês e a partir dessas demandas confusas o projeto de vocês fica confuso, tá? Então, assim, cuidado, tá? Cuidado. Outra questão, eu entendo que muitas vezes, né, isso é comum, eu sou professora de estágio há mais de 20 anos, e eu sei que vocês estão ansiosos porque vocês são formandos, eu sei que tem uma formatura em jogo, eu sei que tem muita coisa envolvida. Mas o trato e a educação nas relações, seja comigo, seja na escola, seja na empresa que vocês estão fazendo, gente, é fundamental. A ansiedade, ela não pode se sobrepor às boas práticas de educação, de jeito nenhum. Então, eu faço o possível para atender a todos, mas tem normas que não fui eu, professora Juliane, que desenvolvi. São normas da instituição, são normas da legislação. E uma delas é o cuidado com os documentos de vocês. Gente, se é solicitado uma assinatura e um carimbo, ela tem que ser autêntica, não pode ser recortada e colada. As informações têm que ser legíveis, elas têm que ser visíveis, porque senão o setor de estágios não vai atender, e aí eu aceito aquele documento e depois o estágio de vocês é invalidado, tá? Então, assim, cuidado, né? Então, assim, o bom trato entre nós é fundamental até o final desse estágio, né? Seja comigo, seja na instituição. Então, vamos lá, né? Vamos nos tratar bem, vamos cuidar, né? No trato uns para com os outros. Bom, gente, vamos lá. Nós temos o nosso estágio, né? O nosso projeto ele é dividido
em duas partes, para poder facilitar a construção dele, ele é dividido em duas partes. A metade dele compõe a AP1 e o projeto completo compõe a AP2. Então, vocês postam o TCE, lembrando que nós temos na unidade 2 uma atividade avaliativa objetiva. Quem não fizer essa atividade vai trancar as outras atividades, não vai liberar, vocês não vão conseguir postar as atividades se não tiver feita aquela atividade objetiva, porque ela é em cima do manual. Então, se vocês não dominam o manual, como é que vocês estão indo em frente ao estágio? É incoerente, né? Ela deveria ser feita, inclusive, antes de postar o TCE. Então, a parte 1 do projeto, depois que vocês definem o tema, que o tema tá ok, ó, pessoal, teu tema atende, pode ir em frente, vocês vão construir a primeira etapa do projeto, né? A parte 1 do nosso projeto do estágio em gestão, que é composta, né, pelo título do projeto, a temática, o público, o período, a caracterização da instituição, que é a instituição da prática do estágio, a justificativa e os objetivos, né? Então, essa primeira etapa é uma etapa bem inicial para que possamos começar aí, né, a nossa jornada neste estágio em gestão. Então, pessoal, a primeira coisa é na introdução, vocês apresentarem aí, né? É um passo a passo, tá? A introdução é o início da jornada. Depois, lá na P2, vocês vão mudar ela. Depois, lá na introdução do relatório, vocês também vão mudar ela. Mas aqui ela vai começar com três itens importantes. Primeiro, qual é o objetivo deste estágio em gestão? Então, isso vocês têm no plano de aprendizagem da disciplina. Vocês vão citar direitinho com as normas da BNT, abre aspas, copia lá o objetivo, explica. Depois vocês vão fazer uma breve explicação da instituição onde vocês estão, como é o nome da instituição, onde é que ela se localiza, qual é a finalidade dela, porque nem todos vocês estão em instituições escolares. Nós temos uma boa parte da turma está em empresas, em ONGs, né, em outras instituições. Então, que instituição é essa, né? Apresenta ali brevemente. E, por fim, vocês vão colocar as combinações feitas até o momento. Então, vocês já fizeram a sondagem, para vocês poderem estar fazendo a P1, vocês já fizeram a sondagem, já fizeram as combinações sobre o tema, como é que vão fazer. Vocês vão fazer uma breve explicação sobre o que a gestão solicitou para vocês, que vocês fizessem, e qual o objetivo deste estágio naquele local, tá? Então, é uma introdução, neste momento, é uma introdução que contém estes itens, que depois, ao longo da construção do projeto, vocês terão condições de irem aprofundando, aprimorando e qualificando. Na sequência, nós temos ali o título e a temática. Bom, o título, ele pode ser um título, realmente um título contemplativo, vamos dizer assim, que contemple, né, a temática, ou ele pode ser, na verdade, a finalidade desse estágio, ou ele pode ser um título criativo. Daqui a pouco vocês vão dar um título, né? Então, assim, achados e perdidos. Eu vi, vou dar um exemplo concreto, tá? Tem um colega que está fazendo Sherlock Holmes em busca dos perdidos, né? É o nome do título dele, porque ele vai fazer a organização de um espaço de achados e perdidos em uma empresa de uma região, de uma cidade aqui da região. Então, né, ele fez essa brincadeira aí, é um título criativo, que inclusive depois, né, vai compor aí parte do trabalho dele, quando ele chegar lá na prática, que é de fazer um cartazinho, fazer uma identificação que fique, né, nesse, que compõe ali uma parte do almoxarifado do local, onde então tem os perdidos dessa empresa. Ou então ele pode ser igual ao tema, tá, pessoal? Então, assim, prof, não tem muita criatividade, põe o tema, né? Então, o mesmo tema,
A temática, ela pode ser o título do trabalho de vocês. Vamos para a temática. Isso, gente, está lá no arquivo que explica a atividade, está lá. A temática, obrigatoriamente, ela começa pela gestão que vocês estão fazendo. Pessoal, o objetivo desse estágio é fazer um trabalho de gestão de. É essa a finalidade deste estágio. Gestão organizacional do cantinho dos achados e perdidos. Gestão organizacional da biblioteca. Gestão da informação, gestão da memória, gestão de pessoas, gestão de. E aí o que vem para aí? Da onde, né? Então, gestão organizacional do acervo da biblioteca, da escola estadual, Gestão da informação, processos de elaboração do edital para configuração do Grêmio Estudantil da escola, tá? Então, começa sempre, gestão de. Todos vocês vão começar a temática dizendo gestão de. E aí, vamos explicar. É isso a temática deste estágio. O grande objetivo deste estágio é organizar alguma coisa. Vocês é que vão definir, junto à escola, né, ou a instituição, o que vocês vão executar. Público-alvo. Bom, eu não sei quem são o público-alvo de vocês, mas não são alunos, né? Não são alunos. Lembrem, gente, isso é muito, muito importante. O estágio em gestão, ele é uma ferramenta. Seja lá o que vocês organizarem, vocês estão organizando uma ferramenta que, se utilizada pela gestão do local, que, se utilizada pelos professores, pelos funcionários, ela vai chegar aos alunos. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo da biblioteca. Gestão organizacional, né? Organizar o acervo da biblioteca. Qual é o teu objetivo? Incentivar a leitura? Não. Vocês não vão incentivar a leitura. Vocês vão organizar a biblioteca. Os professores fazendo uso dessa organização é que chegarão aos alunos e isso vai estimular a leitura. Então, o objetivo de vocês não é estimular a leitura, é criar uma ferramenta para que os professores façam isso. Na medida em gestão organizacional, melhorar os fluxos. Não. Vocês vão organizar as informações. Os gestores daquele local, a partir dos materiais organizados, das informações organizadas por vocês, fazendo uso da ferramenta, é que vão melhorar os fluxos. Tá? Então, isso tem que ficar claro. O público-alvo de vocês é quem vai usar a ferramenta e não quem vai ser atingido por ela, tá? Então, isso tem que ter bem claro, assim. Período da prática. Ninguém sabe. Por quê? Porque vocês só vão saber o período real da prática quando vocês vão começar a fazer as coisas, tá, prof? Mas quando é que eu começo a fazer? Só depois da P2. Gente, vocês fazem a caracterização, vocês fazem a sondagem e somem do local. Vocês só podem retornar esse local para fazer uma coisa quando tiver a P2 aprovada. Então, faz a sondagem, tira as fotos, registre e some. Vocês só voltam para o local para aplicar a prática. Não pode começar nada, tá? Sem autorização. Só começa qualquer coisinha. Ai, prof, mas eu vou descartar isso aqui, esses materiais aqui. Não. Para tudo. Isso é só depois do projeto aprovado, tá? Quando
Só depois que a P2 de vocês for aprovada. E quando é que vai ser isso? Não sei. Primeiro a gente tem que corrigir a P1, tem que ver se não tem reenvio, tem que complementar a P2. A gente não sabe se tem reenvio. Quando a P2 estiver ok, é que daí eu vou registrar no parecer o período da prática. Aí eu vou falar com vocês e a gente vai estabelecer. E este período da prática é que vai constar lá no relatório de vocês e na declaração de acompanhamento. Se constar na declaração de acompanhamento uma data diferente do que nós combinamos, vocês reprovam, porque isso é incongruência. Eu olho a data do TCE aprovado e olho a declaração de acompanhamento e comparo com as datas que vocês botaram na caracterização da instituição. Vocês não podem fazer atividades nunca sem a atividade prévia ser aprovada, tá? Então, cuidado, muito cuidado. Então, deixem em aberto. Vocês podem botar lá a data prevista para o mês de maio, entre mês tal e tal, entre dia tal e tal, mas uma data exata ninguém tem, tá? Por enquanto, ninguém tem. Descrição da instituição. Gente, eu não estou lá com vocês. Eu não conheço esses locais, né? Que vocês estão vendo, que vocês estão visitando, que vocês estão conhecendo. Eu preciso conhecer estes ambientes e este local através de vocês. Muito cuidado com a descrição do local. Vocês às vezes usam o projeto pedagógico ou o regimento, ou até entrevistas, né? Vocês entrevistam os gestores e o gestor conta a história da empresa, por exemplo, essa empresa foi fundada pela família no período tal, vocês escrevem ali. Gente, essas informações não são de vocês. Essas informações são da pessoa que está passando para vocês ou do documento que vocês leram. A BNT é um trabalho científico, pessoal. O estágio em gestão é um trabalho científico. Vocês não podem reproduzir informações sem dizer de onde tiraram. Segundo projeto pedagógico, ano, página. A escola foi fundada no ano tal. Ainda segundo projeto pedagógico, a escola atende X alunos nos turnos tal e tal. Nenhuma dessas informações é de vocês. A empresa atende o ramo alimentício, tem cerca de 410 funcionários. Da onde vocês tiraram essas informações? Gente, trabalho científico sem identificação das informações é plágio. E no manual do aluno da UBRA diz que plágio é fraude escolar e vocês reprovam. Então, vocês têm que sair do curso sabendo as normas da pesquisa científica. Citação, paráfrase, referência, né? Então, vamos lá, vamos atrás dessas normas, né? Então, tem que ter fotografia, gente. Eu tenho que enxergar essa instituição. E tem que ser uma fotografia que eu entenda. Quer pegar, né? Adoro quando põem lá um print do Google Maps para eu ver de cima onde é, daí olha a frente do local, coloca a fonte, tem que colocar se a foto é de vocês, se a foto é do Google, de onde é, faz a selfie, pelo menos uma selfie lá no espaço. E quem vai trabalhar com gestão organizacional, isso está em todos os nossos documentos, a foto do local antes da organização é obrigatória. Gente, vocês zeram o relatório se não tiver o antes e depois. Então, antes, a foto do antes é obrigatória. Se não tiver a foto do local que vocês vão arrumar antes de ser arrumado, vocês não terão o projeto aprovado. Então, é a foto do antes. E lá no relatório final vai ter o antes e o depois, o antes e o depois. Então, o mesmo ângulo que vocês fazem as fotos antes de arrumar, vocês vão fazer depois de arrumado, tá? Então, as fotos, elas são obrigatórias na caracterização da instituição.
E aí nós vamos para outra parte importante, que normalmente eu peço complementação, que é a justificativa. Pelas normas da composição de um projeto, a justificativa ela é composta por 3 etapas, tá? É um texto dissertativo, claro, é um texto único, mas ela contempla 3 partes que são articuladas, 3 partes costuradas, que são: por que eu escolhi este tema? Por que eu escolhi este tema? Né? A maioria de vocês, na verdade, não escolheu. É isso que vocês vão explicar aqui de novo. Vocês já explicaram isso lá na caracterização da instituição, quando contaram os dias e o horário que tiveram, com quem conversaram, como é que foi essa conversa, né? Aqui vocês vão fazer uma síntese de novo, né? Porque foi a instituição que pediu esse tema para vocês. Vocês vão explicar isso de novo. E aí vocês trazem a importância do tema na atualidade. Importância do tema é a importância da gestão que vocês estão fazendo, tá? Na atualidade. Aqui já é obrigatório que tenha citação de autores, paráfrases, né? Mais atuais. Então, assim, qual é a importância de se organizar um espaço para trabalhar nele? Né? O que a gente tem hoje? O que os autores dizem? O que tem que cuidar aqui? Aqui é uma breve introdução aos conceitos. Vocês não podem esvaziar o referencial teórico, né? Eu brinco, né? E já encontrei fiz meet aí com alguns colegas de vocês. O que eu disse? Gente, aqui é a entradinha. Vocês chegaram lá naqueles restaurantes chiques que tem a entrada e depois vem o prato. A entrada é o começo da janta. Ela não é a janta como um todo. Então, vocês têm que cuidar para não colocar todo o referencial aqui e aí depois não tenho que pôr lá no referencial. Então, ela é uma entrada, são os conceitos, mas aqui já vem citação, já vem paráfrase, já vem autores. E aí vocês finalizam a justificativa defendendo o projeto de vocês. Tá, e aí? Né? Vendeu peixe aqui. Qual é a importância do meu projeto frente a tudo isso? Como é que eu vou colaborar nesse lugar que me acolheu? Como é que eu vou colaborar nesse lugar que me recebeu, né? Então, aqui vocês já vendem aí o peixe de vocês, dizendo a importância do trabalho de vocês. E aí chegamos, então, no final da AP1 com os objetivos. Então, qual é o objetivo geral? Gente, é o grande objetivo. Qual é o grande objetivo? Assim, puxa, se nada der certo, pelo menos isso eu queria que desse certo. Qual é o grande objetivo deste estágio? E quais são os objetivos específicos? São 3 objetivos específicos. O que é, né? Qual é a diferença de um para o outro, gente? O específico é o passinho, é o passo a passo. Se vocês cumprirem o passo a passo dos específicos, vocês atingem o objetivo geral, tá? Então, eles estão muito relacionados no sentido de, tá, isso é um objetivo geral, mas assim, especificamente o que eu quero? Isso, isso e isso, tá? E as referências, elas vão tudo que vocês consultaram. O projeto pedagógico, as entrevistas. Ai, prof, mas entrevista... Vai olhar. Gente, fim de curso, a BNT, vão atrás, a gente tem que ir atrás. Tem coisas na vida assim, ó. Último semestre, como é que eu faço uma citação de entrevista? Né? Vamos procurar nas normas da BNT. Entrevista, regimento, quando é uma empresa, regulamento, manual de boa conduta. Tem empresa que ainda tem manual de boa conduta. Coloquem ali. E os autores que vocês usaram para fazer a justificativa, o plano de ensino da disciplina que vocês citaram lá na introdução, vai tudo aqui, tá? Então, todo mundo tem referência bibliográfica para colocar. E com isso, vocês finalizam, então, a AP1, né? Então, olhem só, observem aqui nesse slide muito claramente. Toda esta parte achurada em verde, ela é a AP1. Ou seja, olhem a AP2. A AP2 é toda a parte em verde, que vocês já entregaram, que eu já vou ter corrigido, e vocês vão complementar e ampliar.
Então, quando vocês fazem a AP2, que é a sequência da AP1, vocês já têm toda esta parte em verde corrigida. E prestem muita atenção. Eu vou solicitar alterações que devem ser feitas na AP2. Se estas alterações não forem realizadas, ou seja, tem gente que pega o mesmo arquivo, não arruma o que eu ajustei e entrega igual. Eu não vou arrumar novamente. Eu vou zerar, tá? Gente, estágio é soma. Estágio é soma. Então, eu não posso corrigir a mesma coisa 2, 3 vezes. Se eu já corrigi, eu vou partir do princípio que vocês vão pegar o meu corrigido e arrumar para entregar a próxima etapa, tá? Na AP2 eu também vou corrigir e vocês vão arrumar o que eu corrigir no relatório final. Então, vai ter coisas para arrumar na P2? Sim, vai ter coisas para arrumar na P2. Onde é que eu arrumo? No relatório final. A P1 eu arrumo na AP2. A AP2 eu arrumo no relatório final, tá? O que fica então da AP2? Bom, a AP2, poxa, mas eu já entreguei a AP1, já tive quase tudo corrigido. O que fica para a AP2? Para a AP2 ficam os itens mais difíceis, vamos dizer assim, né? De maior envolvimento de vocês, pessoal. Envolvimento de verdade, onde vai exigir as competências e habilidades da construção de um trabalho científico, que é o referencial teórico, a fundamentação teórica, tá? Lá vocês vão ter os conceitos. Vocês vão começar pelo conceito de gestão geral, né? Então vão colocar lá mais de um, pelo menos um autor, mas a gente está pedindo 2 autores. Pode até começar pelo dicionário. O que é gestão? Vão desenvolver gestão com citação, com paráfrase. E aí vão ir para a gestão gestão organizacional, gestão de pessoas, gestão da memória. Vão também apresentar aí, né, os autores que falam sobre a gestão específica de vocês. Vão falar sobre a importância deste tema, né? Qual é a importância do tema? Aí vocês vão desenvolver, gente, o referencial teórico. E vão terminá-lo apresentando 3 estudos de caso semelhantes aos trabalhos que vocês estão fazendo, tá? Então, assim, eu estou organizando o cantinho dos achados e perdidos, onde eu encontro trabalhos de pessoas que já o fizeram isso também, né? Então, já fiz um videozinho, coloquei para vocês lá, desculpa, não foi um videozinho, foi um material ensinando a pesquisar artigos científicos no Google Acadêmico, ou então usando o ponto PDF. Então, procurem. Às vezes vocês encontram, né? Eu estou fazendo isso numa escola e encontrei numa empresa. Às vezes eu estou fazendo numa empresa e encontrei numa escola. Organização do laboratório de ciências. Encontrei um laboratório de ciências lá numa escola em Manaus, né? Então, assim, vocês vão ler e vão apresentar um resumo deste estudo de caso. Onde foi, quem são os autores, como é que foi a metodologia, quais foram os resultados, quais foram os problemas, né? Quais foram as fragilidades, quais foram os pontos fortes. 3, no mínimo 3. E por fim, vocês vão fechar dizendo, bom, a partir do exposto, eu tive tais ideias, eu tinha, né? Enfim, vocês vão interagir. Essas ideias serão usadas, sim ou não, porque a realidade é muito diferente, ou o tempo que eles aplicaram é maior que o de vocês. Gente, esse referencial teórico ele vai dar, no mínimo, umas 4, 5 páginas. Não tem como embasar um trabalho bom menos do que isso. É como fazer uma casa sem alicerce, tá? É como fazer uma casa sem alicerce. Lembrando, gente, não pode usar inteligência artificial no nosso estágio. Então, eu tenho, bom, todo mundo, isso vocês já sabem, né? A gente tem um detector de inteligência artificial, tem o detector de humanização da inteligência artificial.
tem detector de plágio. Então, vocês são formandos, não vale a pena. Construam. Vocês têm as habilidades para fazer o trabalho direitinho. Dá trabalho? Dá, mas é tão gratificante saber que aquele texto ali foi construído por vocês, com base nos autores. Segundo o autor fulano de tal, já o outro autor nos diz, né? Então, usem esse aporte dos autores, mas num texto autoral de vocês. Ai, prof, não ficou como eu gostaria. Não ficou como tu gostaria, mas é teu. É todo teu, né? Gente, isso tem muito valor. Pode não ser aquilo assim, puxa, mas tem gente... Pois é, tem gente que escreve bem, talvez tem gente que tenha mais habilidade, mas é teu. Você fez, você conseguiu, tá, gente? E aí vão vir o quê? Vai vir o cronograma com os conteúdos, a metodologia e o recurso. Conteúdo, gente, é no sentido de temática, tá bom? É temática, não é conteúdo de aula, né? É temática, é um cronograma de ação que vocês vão ter primeiro dia, às vezes vocês vão entregar a P2 sem ter o dia, então vocês deixem em branco o dia, vocês não sabem, né? Então não coloquem o dia na primeira entrega, e vocês vão descrever e vão seguir os itens que estão ali. O que é importantíssimo? O detalhamento. De novo, eu estou acompanhando vocês lendo. Então eu tenho que entender, gente. A metodologia e o recurso é a receita do bolo. Eu preciso entender os ingredientes e a receita, o modo de fazer. Então, assim, se eu vou aquecer o forno antes ou não preciso aquecer? Quantos graus é esse bolo, esse pão, né? Eu preciso dos detalhes para entender o que vocês vão fazer, porque eu vou cobrar isso de vocês lá no relato da prática. Lá no relato da prática, eu vou cobrar cada detalhezinho desses de vocês. Então, coloca lá. Vou fazer o levantamento dos dados. Como? Na internet? Onde? No colégio? Num livro? Numa caixa de guardados? Numa caixa de fotografia antiga? Aonde? Como? Onde é que tu vai botar esses dados? No Word, no Excel, numa tabela do Google, num Google Sites, tá? Então, pessoal, é de fato detalhado, muito detalhado. Sempre pensem assim, a atividade, ela precisa ser detalhada a ponto de outra pessoa pegar a tua metodologia e aplicar sem te fazer perguntas. Se tá bom assim, se outra pessoa consegue pegar e aplicar sem fazer perguntas para ti, é porque a tua metodologia ficou muito boa. É isso, tá bom? Avaliação. A avaliação é muito importante. Não existe um bom projeto que não preveja formas de avaliar se ele deu certo, tá, gente? É isso. A avaliação é como vocês vão mensurar se o projeto deu certo ou não, ou parcialmente, enfim. Então, vocês vão começar, é uma parte teórica, em que vocês vão começar conceituando a avaliação. O que é a avaliação? E aí vocês vão... que tipo de avaliação vocês vão fazer? Vai ser uma avaliação diagnóstica? Que tipo de avaliação vocês vão aplicar? Conceituem o tipo de avaliação que vocês vão aplicar. Depois vem os critérios de avaliação que vocês vão usar. Lembrando, gente, a avaliação, ela tem duas dimensões. Isso está lá no nosso material, tá? Ela tem duas dimensões. Primeiro, é aquela avaliação do dia a dia. Como é que eu avalio se a minha atividade de hoje deu certo? Quais são os critérios que eu vou colocar aqui para eu avaliar se ela deu certo ou não? Tá, dia a dia. E depois, que critérios eu vou estabelecer para avaliar se de fato o meu projeto deu certo ou não? Tá? Então, gente, isso é muito importante. Os critérios que vocês vão aplicar. Pensem assim, ó.
já que vocês têm uma familiaridade melhor, né, com a docência para os outros estágios, o que são os critérios de avaliação? É quando vocês propõem uma atividade avaliativa, vocês criam critérios para dizer se o aluno, a atividade vale 10. Quais são os critérios que o aluno precisa atingir para ter este 10? Vocês estabelecem esses critérios. Capricho, entrega, pontualidade, né? Vocês estabelecem critérios, domínio de conteúdo, correlação entre os temas, entendimento amplo da atividade proposta. Vocês estabelecem critérios. Então, é isso que eu estou pedindo aqui, que vocês estabeleçam critérios para avaliar o dia a dia e o projeto como um todo, tá? Esses critérios a gente vai retomar lá no relatório final, vocês vão usar estes critérios. E a partir disso, vocês têm, então, o projeto completo, né? Então, vocês vão postar o projeto, eu vou corrigir, eu vou fazer as ponderações, nós vamos conversar, e aí vocês estarão autorizados a começar as atividades. Então, né, como eu disse para vocês vão lá na escola, fazem as entrevistas, tiram as fotos e na empresa, na escola, fazem as fotos e somem. Quando é que vocês voltam? Só quando tiver o projeto aprovado. Até lá vocês não fazem nadinha de nada. Projeto está aprovado, começa a fazer, tá? Então, por isso, gente, que levantamento dos dados, entrevistas, conversas, elas fazem parte da sondagem, não da aplicação prática, tá bom? Tem que cuidar isso, né? Então, só depois do projeto totalmente aprovado é que vocês começam a aplicar, certo? Vocês no final, lá em cima da montanha, como tá o homenzinho ali, lá no final, quando terminarem a aplicação, então aplicou as 20 horas, vocês vão fazer uma socialização com a instituição. Assim como vocês chegaram lá e pediram permissão para fazer o estágio, fizeram a combinação, né, do tema, das datas, do como fazer, vocês vão voltar na instituição e vão fazer as combinações com os gestores. Vão fazer as devolutivas para os gestores, dizendo até onde vocês chegaram, os resultados que vocês alcançaram, tá? Isso é bem, bem importante. E não esqueçam de levar sempre, sempre juntos a declaração de acompanhamento do estagiário. Então, sempre que vocês vão na escola, levem junto a declaração de acompanhamento para ir registrando a hora que vocês chegaram, a hora que vocês saíram e o que vocês fizeram, tá? É importante registrar o que foi feito naquele dia e o gestor vai rubricar. Não pode ter rasura de jeito nenhum. Cuidem muito desta folha, porque sem ela vocês não conseguem postar o relatório final, tá? Aqui, né? Lembrem de fazer sempre, né? Depois que vocês forem aprovados, a gente vai voltar a isso. Quando vocês forem autorizados a iniciar as práticas, eu vou falar sobre isso, eu vou colocar no parecer de vocês quais fotos vocês têm que fazer para as evidências, eu vou estabelecer ali as fotos que vocês têm que fazer como evidência dessas práticas quando vocês forem aprovados. Então, eu sempre coloco, olha, teu projeto foi aprovado, não esqueça de fazer o registro disso, disso e disso e disso. Eu determino ali com vocês, tá? Gente, eu sei que é muita coisa, mas eu precisava mostrar para vocês, né? Então, assim, eu tenho consciência, né, de que são aí muitas informações, mas eu queria mostrar para vocês essa, como é que se diz, a visão do todo, né, do nosso estágio. Deixa eu voltar aqui o projeto. A visão do todo do nosso estágio, que depende, então, da construção do projeto, aí a P1 e a P2. De novo, me coloco à disposição para ajudar vocês. Gente, sempre que precisarem, me chamem, né? A gente pode
marcar aí, às vezes eu mando áudio, às vezes eu mando vídeo, quando eu acho que vai ajudar, mas é muito importante que vocês leiam os modelos, leiam os manuais e vejam os vídeos explicativos, porque eles vão dar, então, né, essa dimensão maior aí da nossa disciplina e do que fazer, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E eu tenho certeza, estou lendo as atividades de vocês, eu estou muito contente com essa turma, porque de fato é perceptível que todos vocês já estão encaminhados, já têm bem definido um por onde ir, né? E eu tenho certeza aí que sairão lindos trabalhos, né? Trabalhos muito, muito bonitos mesmo. Tá bom? Tudo de bom, fico à disposição, é só me chamar. Um grande abraço, um excelente feriado, feliz Páscoa para todos vocês.